Antes da Bíblia existir, já havia textos que falavam de deuses, criação e moral. Estamos falando de obras que nasceram antes das pirâmides, escritas em línguas que mal conseguimos decifrar. O que esses livros nos dizem sobre a busca humana por sentido? Prepare-se para uma viagem de milhares de anos no tempo, porque vamos descobrir os livros sagrados mais antigos do mundo. Os livros sagrados mais antigos da humanidade. A Bíblia é, sem dúvida, um dos livros mais influentes e lidos da história. Mas a necessidade humana de registrar o divino é muito mais antiga. A história da fé está escrita em tábuas de argila, papiros egípcios e hinos em sânscrito, que moldaram civilizações inteiras. Os Vedas, a voz da Índia antiga. Começamos a nossa jornada na Índia, com os Vedas. Considerados os textos sobreviventes mais antigos de qualquer língua indo-europeia, suas partes mais antigas, especialmente o Rig Veda, são datadas em torno de 1500 a.C., embora a tradição oral que lhes deu origem possa remontar a 2000 a.C. ou até mais. A palavra Veda em sânscrito significa conhecimento ou sabedoria. Os Vedas são o fundamento do hinduísmo, a religião viva mais antiga do mundo. Eles são divididos em 4 coleções principais. Item Rig Veda, o Veda dos hinos, contendo mais de 1000 hinos dedicados a divindades como Indra, Agni e Varuna. É a parte mais antiga e poética. Item Samaveda, o Veda dos melismas, que é essencialmente um arranjo de versos do Rig Veda para serem cantados em rituais. Item Ajurveda, o Veda das fórmulas sacrificiais, que fornece as orações e fórmulas para a realização de sacrifícios. Item Atharva Veda, o Veda das fórmulas mágicas, que lida mais com feitiços, encantamentos e rituais para a vida diária, como cura e proteção. O mais fascinante é que os Vedas foram transmitidos oralmente por séculos, com uma precisão impressionante, antes de serem escritos. Hoje, a tradição do canto védico é reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural e Material da Humanidade. Os Vedas não são apenas textos religiosos, são um tesouro de conhecimento sobre a cosmologia, rituais e filosofia da Índia antiga, que continuam a influenciar a vida de milhões de pessoas através de seus textos complementares, como os Upanishads, que formam a base da filosofia Vedanta. Enuma Elish, o mito babilônico da criação. Deixamos a Índia e viajamos para a Mesopotâmia, a terra entre rios, onde floresceu a civilização babilônica. Aqui, encontramos o Enuma Elish, o épico da criação babilônico. Descoberto em tábuas de argila no século XIX, este texto tem cerca de 1000 linhas e data de pelo menos o século XII a.C., mas sua origem remonta a tradições ainda mais antigas. O Enuma Elish não é apenas um mito de criação, é um documento político-religioso. Ele narra a ascensão de Marduk, o deus patrono da Babilônia, ao posto de rei dos deuses. A história central é a batalha cósmica entre Marduk e a deusa primordial do caos, Tiamat. Após derrotar Tiamat, Marduk usa o seu corpo para criar o céu e a terra, e, em seguida, cria a humanidade a partir do sangue de um deus derrotado para que os humanos sirvam os deuses e estes possam descansar. Este épico é crucial por 2 motivos. Primeiro, justifica o poder, ele legitima a supremacia de Marduk, por extensão, a realeza terrena da Babilônia. Segundo, influência, o Enuma Elish apresenta notáveis similaridades com o relato bíblico da criação no livro do Gênesis, como a separação das águas e a ordem da criação, sugerindo que as tradições mesopotâmicas influenciaram profundamente as narrativas do Antigo Testamento. O Livro dos Mortos, o guia egípcio para o além. A próxima parada é o Egito Antigo, onde a preocupação com a vida após a morte era central. O Livro dos Mortos é um nome moderno dado a uma coleção de feitiços, orações e hinos funerários egípcios. O nome original era Livro do Surgimento do Dia, e era um guia prático para o falecido. Embora o Livro dos Mortos como conhecemos hoje tenha sido compilado durante o Novo Império, cerca de 1550 a.C., os feitiços que o compõem são muito mais antigos, remontando aos tempos das pirâmides do 3º milênio a.C. Seu propósito era simples, mas vital: ajudar a alma, Ba, e o espírito, Ka,
do falecido a navegar pelo Dua, o submundo, superar os perigos e, o mais importante, passar pelo julgamento de Osíris. O ritual mais famoso é a pesagem do coração, onde o coração do falecido é pesado numa balança contra a pena de Maat, a deusa da verdade e da justiça. Se o coração fosse mais leve que a pena, o falecido alcançava a vida eterna. Caso contrário, seria devorado pelo demônio Amit. O livro dos mortos era frequentemente escrito em papiros e colocado no caixão. Ele demonstra a crença egípcia na continuidade da vida e a importância da moralidade e da magia para garantir a sobrevivência no além. Tao Te Ching, o caminho da simplicidade. Por fim, viajamos para a China, para um texto que, embora mais filosófico do que estritamente religioso em seu início, moldou profundamente a espiritualidade oriental, o Tao Te Ching, o livro do caminho e da virtude. Tradicionalmente atribuído a Lao Tse, velho mestre, que teria vivido no século VI a.C., os estudiosos modernos acreditam que a obra é uma compilação de provérbios de uma tradição oral, escrita entre 350 e 250 a.C. O Tao Te Ching é a obra fundamental do taoísmo. Seu conceito central é o Tao, o caminho, que é inenarrável, eterno e a realidade última que está por trás de todas as coisas. O livro ensina que a melhor forma de viver é em harmonia com o Tao, através da virtude, Te, e do princípio do Wu-Wei, não ação. O Wu-Wei não significa preguiça, mas sim a ação sem esforço ou agir sem agir contra a natureza. É a ideia de fluir com o curso natural dos eventos, em vez de forçá-los. O Tao Te Ching prega a simplicidade, a humildade e a espontaneidade, influenciando não apenas o taoísmo religioso, mas também o budismo zen e a cultura chinesa em geral, tornando-se um dos livros mais traduzidos do mundo. Mudam os nomes dos deuses, mudam as línguas e os suportes, mas a busca por sentido é a mesma em todos os tempos. Do hino em sânscrito à tábua babilônica, esses livros são a prova de que, antes da Bíblia, a humanidade já estava tentando explicar o maior mistério de todos: a origem, o destino e o propósito da vida. E você, qual desses livros mais antigos te fascinou? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like para ajudar o canal. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.